hoje começa... Nessa semana nós damos o regime de metas de inflação e depois na aula que vem são os comentários, na semana que vem os comentários finais. Então hoje nós estudamos o regime de metas de inflação. Essa é uma forma de controlar a política monetária que foi, vamos dizer, adotada na prática. Nós vimos nesse curso que muitos eventos, os eventos que ocorrem na economia capitalista apresentam problemas e soluções que são impostas quase que pelos fatos, pela prática. E que depois há uma teoria ou teorias, umas mostrando a solução como a última solução, o último achado da economia, e outras que se colocam de forma crítica ao que foi proposto. No caso, por exemplo, da crise de 30, as medidas adotadas pelo Roosevelt, pelo Hitler, pelo Getúlio Vargas, são medidas que podem ser chamadas keynesianas, mas na maior parte dos casos foram adotadas sem a concorrência do Keynes, nem pessoalmente, nem teoricamente. No caso do Getúlio, o diário de bordo dele, o livro em que tomava nota todos os dias do que fazia, mostra que o déficit público e a desvalorização cambial foram eventos que ocorreram à sua revelia. No caso da solução nazista, que foi a criação de uma empresa privada e pública para incentivar investimentos, ela foi, na realidade, uma forma de disfarçar os gastos públicos e a intervenção do governo na economia, que acabava financiando, comprando bonds e títulos da dívida dessa holding para financiar investimentos que eram comandados pelo poder executivo, pelo Hitler. No caso do Roosevelt, nós vemos que ele é assessorado por um economista agrícola desconhecido e que toma medidas, ele se encontra com Keynes, mas toma medidas práticas. Ele realiza gastos do governo e acaba promovendo uma inflação através da política de desvalorização do ouro, que ele faz a revelia do Federal Reserve, a revelia dos economistas que o circundavam, orientado apenas pelo economista agrícola, em quem ele tinha confiança, e que são os instrumentos que acabam retirando a economia americana da depressão. Mas ele mesmo, em 1937, resolve controlar os déficits públicos e enterra a economia americana numa nova recessão que será resolvida, a recessão, né, pela Segunda Grande Guerra Mundial, que obriga a gastos militares, contratação de soldados, recrutamento de soldados, que acabam resolvendo o problema de emprego e de demanda agregada. Portanto, o pensamento keynesiano teoriza esses eventos, mas ele não é o protagonista no dia a dia ou no pensamento econômico desses três líderes selecionados aqui na minha exposição, do Roosevelt, Getúlio e do Hitler. O regime de metas de inflação também tem essa história. É uma solução adotada por vários países e que depois vai em busca de uma teoria.
ela é adotada inicialmente, como eu brinquei com vocês, em 1991, pela Nova Zelândia. Eu brinquei porque eu disse que a Nova Zelândia inventa algumas ideias que passam a ser paradigmas ou modelos para o Brasil, principalmente, lá nos anos posteriores à Segunda Guerra. Ele era o exemplo de um país essencialmente agrícola. Foi adotado em 91 pela Nova Zelândia, ou 90, eu acho. Em 91 pelo Chile, em 1999 pelo Brasil. O Federal Reserve não adota. O Banco da França, eu não sei se o Banco da França e o Banco da Inglaterra adotam. Mas é uma solução de proposta de política monetária que acaba sendo adotada na prática. O que são as características do regime de metas de inflação? Primeiro, é um regime adotado no mundo de taxas cambiais flutuantes. As taxas cambiais do mundo inteiro não têm relação com o ouro mais. Desde 73. E também aqui um regime cambial que é adotado, vamos dizer, à força, pela natureza dos acontecimentos, que impõe essa solução aos Estados Unidos e a vários outros países do mundo. O Brasil tem taxas de câmbio flexíveis, vamos dizer, fixas, até 1999. Fixa quer dizer, o Banco Central intervém na taxa de câmbio, compra e vende dólares a um preço específico, e quando é necessário ele faz uma desvalorização ou uma maxi-desvalorização, como nós chamávamos, uma desvalorização acima do justificado pela taxa de inflação, no período de indexação. Em 99, o Brasil adota regime de metas e câmbio flutuante. O Friedman, defensor das taxas de câmbio flutuantes, no famoso artigo que eu já citei aqui, argumentando que se elas forem livremente determinadas pelo mercado, elas serão mais estáveis do que se forem determinadas pela burocracia do Banco Central. É um teorema ou uma proposta que não é verdadeira, ela demonstra-se que ela é falsa. Independentemente disso, o regime de taxas cambiais flutuantes é adotado porque não há outra solução. A globalização financeira faz com que a tentativa dos bancos centrais em fixar uma taxa de câmbio é sempre frustrada ou arriscada. Então, o regime de metas de inflação trabalha com taxas de câmbio flutuantes e a variável de controle da política monetária, a variável de controle da política monetária é a taxa de juros de desconto dos títulos públicos, os mais curtos. Nos Estados Unidos
as taxas chamadas Fed Funds, ainda que nos Estados Unidos não se adote esse regime, e no Brasil é a taxa Selic. Quando no Brasil se começa-se a propor a independência do Banco Central, o professor Afonso Pastore, desta universidade, de orientação monetarista, escreve um artigo dizendo que nós somos contra a independência do Banco Central, o Banco Central tem que obedecer esta regra. Ele tem que obedecer uma regra fixa. Quer dizer, o Pastore se coloca ao lado do Friedman contra a discricionariedade dos burocratas do Banco Central. Eles não devem operar a política monetária de acordo com as suas previsões. A oferta de meios de pagamento tem que crescer a uma taxa dada por esta regra aqui. Elasticidade de renda da demanda de moeda vezes o crescimento da renda. Isso é o crescimento da demanda de moeda. Se a elasticidade de renda for 1%, quando cresce a renda 1%, a demanda de moeda cresce 1%. Então o governo precisa atender essa oferta esse crescimento da demanda. Se a elasticidade de renda for maior do que 1%, for 2%, quando a renda cresce 1%, a oferta de moeda tem que crescer 2%. Mais o crescimento dado pelo crescimento da taxa de inflação desejada. A regra do Friedman está antecipando é a conclusão lógica das suas conclusões sobre a curva de Phillips e a formação de salários e formação de preços. Se todos souberem como vai crescer a oferta de meios de pagamento, o mundo pensa como os quantitativistas, então os preços vão crescer pela taxa de crescimento da oferta de meios de pagamento, que é dada por essa fórmula aí. Tá certo? Não adianta ter boas intenções e, no momento de desemprego, aumentar a oferta de meios de pagamento para reduzir esse desemprego. Por que não adianta? Porque rapidamente os trabalhadores aprenderão que a taxa de inflação subiu, pedirão aumentos de salário e conseguirão esses aumentos de salários e a inflação subirá. Nós criaremos, a política monetária ativa, segundo Friedman, será capaz apenas de criar mais instabilidade, certo? Você ficará rodando inteiro, a economia ficará oscilando em torno da curva de Phillips, que é vertical. A política monetária vai fazer ela rodar, ela oscilar em torno desta taxa, que é a taxa de equilíbrio natural. Está claro isso? Este é o Friedman. A âncora aqui é o ouro. E o ouro, o preço do ouro, que é o preço da moeda, seria dado pelo custo marginal de extração de ouro, de produção de ouro. Nós vimos que isso é uma hipótese não razoável, porque o ouro é um produto em que o produto novo não é diferente do produto velho, ou seja, transacionam-se igualmente no mercado ouro velho, ouro novo, o estoque de ouro é muito grande, a produção de mais ouro não é capaz de mudar o preço do ouro. O custo marginal não é o verdadeiro indicador do preço do ouro e, portanto, do preço da moeda. Nós vimos também que, durante o período do padrão ouro, quando ele foi bem sucedido, ele, na realidade, dependia de credibilidade e de cooperação. Ou seja, todos acreditavam que a sua moeda era conversível em ouro e os bancos da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos e da Alemanha cooperavam entre si
para que não houvesse o risco de os detentores de ativos financeiros tentar trocar a moeda que tinham pelo ouro. É por isso que ele funcionava. Ele funcionava porque todos acreditavam que tinha ouro atrás da moeda e se houvesse uma desconfiança, os bancos centrais dos países que eu mencionei operavam a política de taxa de juros e de empréstimos entre si para que aquela confiança no ouro não fosse colocada em risco. No período posterior a 1918, nós vimos essa cooperação é impossível, porque os países vivem no outro ambiente político e junto com a falta de cooperação vai a falta de credibilidade e nós temos uma crise duradoura que tem, entre outras razões, de explicação, uma grande contração na oferta de crédito. Então abandona-se o padrão ouro depois da guerra e aí a âncora passa a ser a quantidade de moeda, ou a base. Do ponto de vista macroeconômico, se nós não tivermos uma moeda mercadoria, como no ouro, no caso do ouro, o preço da moeda é o preço do ouro. Essa é a fonte de inspiração da teoria quantitativa. Tem mais ouro, cai o preço do ouro, cai o preço da moeda, isso é inflação. Uma teoria que faz sentido se a moeda for uma mercadoria, com um preço determinado, independentemente dos preços da economia. Por isso que os quantitativistas, os monetaristas, o Friedman, analisam a inflação olhando afirmando que há uma causalidade entre quantidade de moeda e nível geral de preços, porque para eles a moeda é uma mercadoria. Num regime onde a moeda não é uma mercadoria, é necessário uma âncora, no seguinte sentido. Se houver um aumento de preços, que no mundo das empresas, no mundo microeconômico, é um aumento de receita, mas não é um aumento de custos. Ou, se quiser, se houver aumento de custos, é um aumento de custos e não é um aumento de receita. Isso ao nível microeconômico. Certo? Ao nível macroeconômico, um aumento dos preços é um aumento de custos e de receita. E, portanto, ele não há nada que fixe qual vai ser o nível geral de preços estável. Exemplo, Brasil, 1986. Os trabalhadores pedem aumento de salário, as empresas dão aumento de salário e transformam esse aumento de salário no aumento de preços. E os trabalhadores pedem outro aumento de salário, as empresas dão outro aumento de salário e dão outro aumento de preços. Quem disse a primeira vez foi o Wicksell. O nível geral de preços se comportaria como um cilindro perfeito rolando sobre uma superfície sem atrito. Aumenta os preços, aumenta o salário, aumenta os preços, aumenta o salário, e assim infinitamente. Ou uma inflação ou uma deflação sem fim. Cai o nível de salários, cai o nível de preços, cai mais o nível de salários, cai mais o nível de preços. É por isso que precisamos de uma âncora. Na proposta dos monetaristas, vamos dizer, no pensamento econômico de 45 a 80, essa âncora é a quantidade de moeda. Não havendo moeda, suponha que os trabalhadores peçam aumento de salário, as empresas dêem aumento de salários e dêem aumento de preço subsequentemente. Se o governo aguenta firme, o Banco Central, e não aumenta a quantidade de moeda, vai haver uma falta de dinheiro. Certo? As coisas vão estar custando 30% mais caro e a quantidade de moeda é fixa. Vai faltar 30% de moeda. Sobe a taxa de juros, cai a demanda agregada, até que os preços se estabilizem. Ou, se quiserem uma linguagem mais punitiva, até que os trabalhadores e os empresários aprendam que não pode aumentar o preço porque a quantidade de moeda é constante. Certo? Essa é a âncora desse período. É uma âncora
um pouco frágil, porque os bancos e o público podem aumentar a quantidade de moeda pelo aumento do multiplicador. Os bancos assumem mais riscos, emprestam mais, as pessoas, na falta de moeda, retêm menos em caixa, então a oferta de moeda não é rigidamente inelástica como apresentamos no ISLM. Ela é positivamente inclinada em função da taxa de juros, que é o artigo do Tobin que nós vimos, bancos como criadores de moeda, é a discussão dos estruturalistas na América Latina, dizendo que a oferta de meio de pagamento na América Latina é passiva, então aumenta os preços, cria-se mais moeda, porque nós não temos um regime, instituições bem organizadas para controlar a oferta de meio de pagamento. O Banco Central não existe, ou quando existe, ele é sensível às demandas do governo por mais gastos. Os bancos grandes não podem quebrar, faltando dinheiro, eles têm que fazer mais empréstimos para as empresas, senão elas não conseguem honrar os empréstimos que tinham anteriormente. Então há uma elasticidade imensa que permite que os estruturalistas afirmem que a oferta de meio de pagamento é passiva, ela reage aos preços. Mas esta é a âncora do período 45-90. Eu marquei 90 porque 90 é quando Nova Zelândia começa a usar o regime de metas de inflação. Com a globalização financeira, ou seja, o grande crescimento do comércio entre moedas, não comércio de mercadorias, comércio entre moedas. Cruzeiros trocados por dólares, dólares por ien, ien por francos, francos por marcos, marcos por francos suíços. Com o grande crescimento dessas transações entre moedas, que é o que nós chamamos de globalização financeira, as taxas cambiais não podem mais ser fixas. Com a sofisticação, a criação de novos ativos financeiros e a desregulamentação financeira, que ocorre no mundo desde os anos 70, 80, a base monetária passa a ser uma variável, deixa de ser a variável mais relevante. Nós ficamos igualmente satisfeitos de ter como ativos mais líquidos depósitos à vista, que não rendem juros, depósitos de poupança que rendem juros, mas se transformam rapidamente em depósitos à vista por um mecanismo que os bancos oferecem para todos, que eu já expliquei. Os títulos públicos do governo mais curtos são muito parecidos com dinheiro e a definição de moeda começa a se multiplicar. Aquela moeda que nós definimos como papel, moeda e poder do público mais depósitos à vista, passa a ser chamada de M1. E os economistas preocupados com o controle da liquidez da economia definem outras moedas, ou quase moedas. O M2, que é o M1 mais depósito de poupança. O M3, que é M2 mais títulos públicos do governo de curto prazo. E assim vai. M4, M5, M6. A linha clara que definia ativos financeiros líquidos dos ativos financeiros ilíquidos deixa de ser uma linha clara. Ao invés de ser uma fronteira, passa a ser um degradê de cores, né? De vermelho para cor de rosa. Então, a definição de âncora é M1, M2, M3, M4, M5, M6. O Friedman argumenta, olha, isso não tem importância, desde que a relação entre M1 e as outras seja estável. M1 sobre M2 constante, M1 sobre M3 constante, M1 sobre M4 constante. Mas essa estabilidade não existe mais. Passa-se a definir como quantidade de moeda a ser controlada o M0,
que deve ser a base monetária, eu imagino, né? De qualquer forma, o controle da base monetária deixa de ser um controle eficaz. Difícil de ser feito, e se conseguirmos fazê-lo, não sabemos se é o controle relevante. Se é a base que mede, a base ou oferta de meio de pagamento, o M1, que mede a liquidez da economia. Podem ser outros ativos financeiros. Aí muda-se a estratégia com a adoção do regime de metas de inflação e passa-se a controlar a taxa de juros de curto prazo do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central controla a sua própria taxa de juros. Fed Funds nos Estados Unidos e a Selic aqui, que é a taxa de juros de desconto dos títulos públicos. No modelo ISLM, que é sempre, vamos dizer, uma boa âncora para as nossas explicações, uma boa âncora didática, né? Ou numa curva de demanda de moeda, a demanda de moeda, você pode controlar a oferta de meios de pagamento ou a taxa de juros. Controlando uma taxa de juros, fixando uma taxa de juros, fixa-se uma quantidade de moeda. São controles alternativos. E a taxa de juros escolhida é a taxa de juros de desconto. Como é que isso funciona? É um controle muito mais indireto